Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mar. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduz a minha vida, direciona
Nós queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, te louvando, te engrandecendo, meu Pai, rendendo louvores a ti. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, meu Pai, a cada dia, que o Senhor nos dê forças, meu Pai, que nós possamos fechar os nossos olhos para aquilo que desagrada o teu coração, meu Pai, que nós possamos ser somente do Senhor, que nós possamos ter somente olhos para o Senhor, meu Pai, somente prazer na palavra do Senhor, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que aqui está, meu Pai, que o Senhor responda essa nossa oração, meu Pai. Obrigada pelos irmãos que aqui dedicaram ante seus dízimos e suas ofertas, Senhor. Nós te agradecemos por cada destes servos que tem se mantido fiel a Ti, meu Pai, na devolução dos dízimos e das ofertas. Continue no nosso meio, meu Pai, receba o nosso louvor e toda a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti, meu Pai. Essa nossa oração, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7. Nós vamos hoje dar continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. E hoje nós veremos a parábola dos dois fundamentos. A parábola dos dois fundamentos. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 29. A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Olha só, meus irmãos, que beleza. O Data Show resolveu funcionar. Glória a Deus por isso, que os irmãos vão poder ver o texto no Data Show também. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 29. Vamos esperar os irmãos só organizarem aqui, meus amados, que nós acompanhamos a leitura no Data Show também. Amém, meus amados? Todo mundo enxergando aí? Você pode olhar a sua Bíblia também, se tiver alguma pessoa próxima a você, principalmente aqueles que estão mais ao fundo, que não tem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa e vamos todos fazer a leitura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus pela palavra. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez podermos meditar nas Escrituras Sagradas. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos, para transmitir ao coração de todos aqueles que aqui estão presentes a verdade da Bíblia Sagrada, a verdade da Tua palavra, ó Pai Santíssimo. Fala aos nossos corações nesse instante e que nós, mediante o dom da fé, possamos receber com mansidão a semente da palavra que nesse instante estará sendo semeada em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos convença da justiça, do pecado e do juízo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus amados. Meus amados, hoje então nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. Já vimos aí algumas parábolas
desde que nós começamos essa exposição, e hoje nós daremos continuidade a essas parábolas. Nós temos aqui, meus irmãos, a sequência das aproximadas 40 parábolas que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Então nós estamos seguindo aqui a ordem dos evangelhos para expor cada uma dessas parábolas aos irmãos, cada uma dessas parábolas. Então estamos começando aqui pelo evangelho escrito por Mateus, em seguida nós passaremos para o evangelho escrito por Marcos, depois o evangelho escrito por Lucas e finalizando então o evangelho escrito por João. Lembrando, meus irmãos, que há muitas parábolas que aparecem em Mateus, que se repetem em Marcos e em Lucas, e assim sucessivamente. Então nós desconsideramos as repetições e estamos utilizando apenas as parábolas distintas umas das outras. Então, somando essas parábolas e descartando as repetições, nós temos aí cerca de 40 parábolas nos 4 evangelhos. Há alguns estudiosos que consideram também os chamados ditos parabólicos, que são, no caso, frases mais curtas ou expressões mais curtas. Alguns consideram também esses ditos parabólicos como parábolas. E por isso que os irmãos podem encontrar aí, em alguns estudos, um número maior que 40 para as parábolas contadas por Jesus. Volta lá na tela inicial. Só para nós relembrarmos, meus irmãos, domingo passado nós tivemos aqui uma mensagem especial em virtude do dia da Bíblia. Então, domingo passado nós não continuamos com a exposição das parábolas. Então, apenas para nós relembrarmos aqui, para que esse conteúdo possa ficar bem firme na mente de cada um dos irmãos. O que são as parábolas? O termo parábola vem do grego parabolê. É o equivalente neotestamentário da expressão hebraica machal, que significa comparação. Então, sempre, meus irmãos, que Jesus Cristo contava uma parábola, ele, na verdade, estava comparando uma verdade espiritual com atos corriqueiros da vida cotidiana. Certo, meus irmãos? Então, na verdade, as parábolas foram um recurso didático utilizado por Jesus. Jesus comparava verdades espirituais às situações da vida cotidiana do indivíduo, e com essas comparações, Jesus então desejava tornar a compreensão da verdade divina melhor para aqueles que estavam ouvindo. Então, toda parábola nada mais é do que uma forma de comparação. Trata-se de uma ilustração ou dito que instrui ou comunica sabedoria e entendimento. São narrativas breves, dotadas de conteúdo alegórico, figurativo, usadas por Jesus com a finalidade de transmitir um ensino superior. Então, sempre, irmã Ednete, que Jesus contava uma parábola, apesar dele estar utilizando exemplos da vida cotidiana, na verdade o que Jesus estava querendo enfatizar era um ensino superior. Era uma verdade divina, uma verdade espiritual, uma sabedoria superior, que estava implícita na parábola que estava sendo contada. Certo, meus irmãos? Ali, por fim, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos cerca de 40 parábolas. Existem também os chamados ditos parabólicos, que frequentemente são listados como parábolas, aumentando assim a quantidade acima informada. Então aqui, meus amados, são apenas algumas características gerais para os irmãos entenderem os textos que têm sido alvo das nossas pregações aqui nos cultos dominicais noturnos. Então, são essas as parábolas, as chamadas parábolas que Jesus contava. A parábola nada mais é do que um recurso didático. Jesus, ao contar uma parábola, ele fazia comparações de verdades divinas com situações da vida cotidiana. E com essas comparações, Jesus então tinha um intuito de facilitar a compreensão dos ouvintes acerca da verdade espiritual que estava sendo comunicada. Certo, meus irmãos? Pode passar lá para a parábola. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver uma parábola que é muito conhecida. Em algumas Bíblias, vocês vão encontrar aí a parábola daquele que construiu a casa sobre a rocha e daquele que construiu a casa sobre a areia. Na maioria das versões, porém, o título que vocês vão encontrar é esse que está lá, ó, a parábola dos 2 fundamentos, ou seja, o fundamento sobre a rocha e o fundamento sobre a areia.
Os irmãos vão perceber na leitura dessa parábola claramente por que as parábolas são comparações. Porque Jesus ele faz uso, inclusive, aqui da palavra comparado. Então ele nos mostra claramente que a parábola nada mais é do que uma comparação. Então se compara algo superior, que é o que está se desejando transmitir, com situações corriqueiras da vida humana. E com isso, meus irmãos, se visa facilitar o entendimento por parte dos ouvintes. Então a parábola de hoje é a parábola dos dois fundamentos. Nós vamos fazer a leitura novamente e vamos aí procurar entender o que Deus tem a falar aos nossos corações através dessa parábola. Amém? Os irmãos podem prestar atenção aqui. Vamos fazer a leitura por aqui mesmo. Manter a nossa atenção aqui à frente. Jesus começa assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, nós já observamos aqui Jesus fazendo aqui a comparação. Toda parábola, irmão Áureo, ela é o quê? Uma comparação. Então Jesus ele está se baseando aqui em uma verdade espiritual. Qual é a verdade espiritual que Jesus está querendo compartilhar aqui? Daquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e coloca essa palavra em prática, essa é a verdade espiritual que Jesus está querendo comunicar. Agora, para facilitar a compreensão dessa verdade, Jesus então faz a comparação. E com o que Jesus está fazendo essa comparação nesse caso? Ele está comparando com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmã Verônica, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, essa pessoa, ela pode ser comparada ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí Jesus continua, versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus irmãos, por que essa parábola recebe o nome da parábola dos dois fundamentos? Porque nessa parábola, Jesus compara aqueles que escutam a palavra de Deus com dois tipos de homens que lançam os fundamentos das suas casas sobre terrenos diferentes. Primeiro, aquele que lança o fundamento da sua casa sobre a rocha. A rocha, meus irmãos, como o próprio nome diz, é um fundamento sólido, um fundamento firme. O texto nos mostra, meus irmãos, que o homem que construiu a sua casa sobre o fundamento sólido, sobre o fundamento firme, vieram contra aquela casa tempestades, ventos, a força total da natureza, e a casa deste homem não caiu. Por que essa casa não caiu? Porque o fundamento sobre o qual esta casa foi construída foi um fundamento forte. Foi um fundamento sólido. A este homem prudente, que edificou a sua casa sobre um terreno sólido, Jesus então o compara àquele que ouve a palavra e a coloca em prática. Agora veja a segunda comparação que Jesus faz. Preste atenção. Versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus amados, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. Aparentemente, irmã Ednete, até acontecer a tempestade, e o interessante, meus irmãos, que Jesus estava, esse contexto é o contexto do Sermão do Monte. Jesus estava ali no monte, então, pregando este sermão, e naquela região ali da Judéia,
as tempestades elas não eram frequentes, irmã Ednete. Mas quando resolvia acontecer uma tempestade, era daquelas de arrasar quarteirões. Então, as tempestades na região de Israel, na época em que esse sermão estava sendo pregado por Jesus, elas não eram frequentes. Mas quando elas resolviam acontecer, elas iam para poder abalar as estruturas. E olha só, o interessante que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que aparentemente, até a chegada da tempestade, aparentemente, ambas as casas estavam tudo bem com elas. Estava tudo bem. Um havia construído a sua casa sobre o fundamento da rocha, outro havia construído a sua casa sobre o fundamento da areia. Até o dia da tempestade, estava tudo bem. Tudo parecia normal. Aquelas casas pareciam ser lugares seguros de se morar. Mas com a chegada da tempestade, é que se conheceu de fato a fragilidade da estrutura daquela casa. Com a chegada da tempestade, como eu disse para os irmãos, nessa região em que Jesus estava pregando, apesar de não serem frequentes, quando as tempestades chegavam, elas vinham para arrombar. Com a chegada da tempestade, é que se pôde conhecer verdadeiramente a firmeza daquelas estruturas. E aí Jesus vai nos dizer que a casa que havia sido construída sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as tempestades, com força sobre ela, mas ela resistiu firme. Por quê? Porque o seu alicerce havia sido fundado sobre um terreno forte. A que havia, meus irmãos, por outro lado, sido construída sobre a areia, desabou, sendo grande a sua ruína. Interessante, meus amados, que a maioria das pessoas, quando vão abordar esse texto, elas o procuram abordar no sentido de que as nossas vidas precisam estar alicerçadas em um fundamento forte, que no caso seria Jesus Cristo. E não está errado não, meus irmãos, nós termos esse entendimento. De fato, irmão Messias, a casa da nossa vida precisa estar alicerçada num terreno forte, e esse terreno é Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, ao fazermos essa afirmação, nós acabamos desconsiderando a ideia central desse texto. Porque olha só o que Jesus está querendo nos ensinar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Depois Jesus vai dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Então, meus irmãos, a ênfase aqui, o ensino aqui, a ideia central para a qual esse texto está apontando, na verdade, não é a da construção das nossas vidas. Porque nós, enquanto filhos de Deus, irmã Rosilane, sabemos muito bem que se a nossa casa espiritual não estiver alicerçada em Jesus, o que vai ser da nossa casa? O que vai ser da nossa vida? Um verdadeiro fracasso. Isso nós já sabemos demais. Nós já sabemos isso de cor e salteado. Mas a ênfase desse texto, meus irmãos, não é esta. A ênfase desse texto, meus irmãos, é para aqueles que ouvem a palavra de Deus. E os irmãos estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus mais uma vez aqui nessa noite. Mais uma vez. E aí vem o desafio de Jesus. Você, irmão José Roberto, você, irmão Suedson Prado, você, irmão Genivaldo, você, irmão Pedro, que está ouvindo esta palavra mais uma vez, qual está sendo a sua atitude, qual está sendo a sua ação diante do ouvir desta mensagem? Você está simplesmente ouvindo a mensagem sem colocá-la em prática? Ou você está ouvindo esta mensagem e colocando em prática na sua vida? É essa, meus irmãos, a ênfase que Jesus está querendo nos dar nesse texto. Se você escuta a palavra de Deus e coloca em prática tudo aquilo que você tem aprendido, você é comparado ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, irmã Ednete, podem vir todas as tempestades do mundo contra a sua vida. Mas como a irmã tem colocado em prática a palavra que tem sido ouvida, essas tempestades não abalarão as suas estruturas. Agora, meu amado irmão e minha amada irmã, se você, sabe-se lá por quantas vezes, tem ouvido a palavra de Deus ser pregada a você, se você, sabe-se lá por quantas vezes, tem ouvido a mensagem da palavra de Deus, e essa mensagem tem entrado em uma orelha e saindo pela outra, se você não tem colocado em prática as palavras que lhe têm sido ensinadas, você, irmã Maria de Jesus, estará sendo comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram as tempestades, essa casa, a casa da sua vida, foi completamente destruída, completamente arruinada. Então, meus amados, a mensagem central dessa parábola, meus irmãos, não está concentrada na atitude de fé que nós devemos tomar em relação a Jesus. A mensagem central dessa parábola, meus irmãos, está, na verdade, enfatizando a atitude que eu e você devemos tomar ao sermos instruídos pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, qual é a sua atitude? Quando você ouve a mensagem bíblica, irmão Denis, qual tem sido a sua atitude? É esse o desafio que Jesus Cristo, meus amados, nos traz nessa parábola. Como eu disse, logicamente que nós, secundariamente, podemos entender, sim, que edificar a casa sobre a rocha é edificar as nossas vidas em Jesus. E que edificar a casa sobre a areia é estar longe de Jesus. Nós podemos também ter esse entendimento. Mas o entendimento primário, meus irmãos, que esta parábola quer nos transmitir, é o das nossas atitudes diante da mensagem bíblica que está sendo pregada. Qual tem sido, irmão Sebastião, a sua atitude quando você ouve a palavra de Deus? Você tem colocado a palavra em prática? Ou você tem simplesmente ouvido a mensagem sem colocá-la em prática? É essa pergunta que Jesus está fazendo a você nessa noite. E nesse sentido eu quero perguntar também a você, que ainda não tomou uma decisão de fé por Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes você ouviu uma mensagem da parte de Deus que te deixa claro a necessidade de reconhecer os seus pecados e de entregar a sua vida nas mãos de Jesus? A palavra de Deus, meus amados irmãos, em Romanos capítulo 10, versículo 9, nos fala claramente: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A instrução da palavra de Deus nesse texto, meus irmãos, ela é clara. Para você alcançar a salvação prometida por Cristo, você precisa confessá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Quantas e quantas vezes você já ouviu essa mensagem? Quantas e quantas vezes você ouviu eu dizer, aqui mesmo neste templo, desse mesmo púlpito, Mateus capítulo 10, versículo 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Quantas vezes você já ouviu eu e tantos outros pregadores anunciar essa mensagem? E se você já ouviu essa mensagem tantas e tantas vezes, a pergunta que eu tenho a fazer para você nessa noite,
com base nessa parábola é uma só. Até quando você pretende ouvir e não colocar em prática? Até quando você pretende ouvir e fingir que Deus não está falando com você? Até quando você acha que terá a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sem colocá-la em prática? O que está faltando para você entender que sem Jesus você não passa de um pecador rebelde caminhando a passos largos para o inferno? Quantas e quantas mensagens você ainda precisará ouvir para fazer um concerto diante de Deus? Você que está nos ouvindo nessa mensagem em vídeo, quantas e quantas mensagens você terá que assistir ou escutar para entender que sem Jesus você não passa de um pecador rebelde caminhando a passos largos para o inferno? Até quando você será meramente um ouvinte e não um praticante da palavra de Deus? Até quando? Meu amado irmão, minha amada irmã, você é um homem ou uma mulher prudente? Ou você é um homem ou uma mulher insensata? Sobre qual fundamento você tem construído a casa da sua vida? Você tem ouvido e praticado a palavra de Deus, construindo assim a casa da sua vida sobre a rocha? Ou você tem ouvido e não praticado a palavra de Deus, construindo a sua casa sobre a areia? Em quais condições você se encontra? Em que situação a sua vida se encontra atualmente? Você é um homem prudente ou um homem insensato? Você é uma mulher prudente ou uma mulher insensata? Você tem ouvido a palavra de Deus e praticado? Ou você tem ouvido a palavra de Deus e continuado a viver como se ele não existisse? Até quando você acha que terá oportunidade? Até quando, irmã Verônica? Até quando, irmão Áureo? Até quando você acha que terá oportunidade para ouvir e praticar a palavra de Deus? Meus amados, um texto que eu constantemente faço questão de citar aos irmãos, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Pois ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Montemar, que esteve hoje conosco ali na frente, nós oramos pela vida dele. Eu disse para os irmãos que nós reunimos as ofertas de alguns irmãos para ajudar ele e a sua família, que infelizmente passou agora recentemente por uma catástrofe natural imensa lá no Haiti. E quantas pessoas perderam a vida com essa catástrofe, irmão Timark? Agora eu quero que você reflita comigo nesse instante. Vocês acham que essas pessoas lá no Haiti, citando aqui um exemplo, elas sabiam a hora que ia acontecer aquele furacão? Vocês acham mesmo que aquelas pessoas ali no Haiti sabiam que elas morreriam naquela ocasião?
Você sabe qual será o dia da sua morte, irmã Maria? Há algum dentre nós que sabe, que pode atestar aqui com firmeza o dia em que você morrerá? Eu citei esse exemplo do Haiti, meus irmãos, para dar a vocês o entendimento de que a morte, ela pode chegar para mim e para você a qualquer momento. Nós não sabemos o que pode acontecer com as nossas vidas quando nós cruzarmos os umbrais dessas portas, porque o amanhã pertence a Deus. Nós não temos de controle nem mesmo sobre o que está a acontecer a 1 milésimo depois do ato presente em que nós estamos. Nós não sabemos. E é por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia está repleta de exortações sobre vigilância. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos, irmão Íris, o que está para acontecer com a nossa vida 10 segundos após o momento presente. Nós não sabemos. Daqui a 1 minuto, pode ser que eu esteja vivo, mas pode ser também que eu esteja morto. E depois da morte, meus amados, não haverá mais oportunidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E eu novamente pergunto a cada um de vocês: até quando você acha que terá oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de colocá-la em prática? O que mais precisa acontecer na sua vida para você entender que a palavra de Deus não foi feita apenas para ser ouvida. Ela foi feita para ser ouvida e praticada. O que mais precisa acontecer? O que mais? Feche os seus olhos nesse momento. Nessa noite, meus amados irmãos, eu não conheço a vida de todos aqueles que aqui estão presentes, e justamente por isso é que eu não poderia encerrar este culto sem antes dar a você a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de praticá-la. Não resista ao Espírito Santo. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, não resista ao Espírito Santo de Deus. Se você ouviu esta mensagem e o Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração, receba com mansidão a palavra de Deus e faça o que for necessário para se consertar diante dele. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que pode te conduzir até Deus. Eu não sei se você já fez uma aliança de fé com Jesus. Eu não sei se você está desviado dos caminhos do Senhor e precisa se reconciliar com Jesus. O fato é que se você se encontra em um desses dois prospectos, você precisa tomar uma decisão. Você precisa agir. Porque só Deus sabe o que pode acontecer com a sua vida quando você sair deste templo. E após a morte, você não terá outra oportunidade. Nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus foi pregada. E você terá a oportunidade de não apenas ouvir esta palavra, mas de colocá-la em prática. E o primeiro passo de fé que o indivíduo pode tomar e deve tomar diante de Deus, dando prova de que ele apenas não ouviu a palavra, mas também que ele quer colocá-la em prática.
O primeiro passo que você precisa tomar é o de reconhecer que você é um pecador, que você precisa do perdão de Deus. O primeiro passo de fé que você precisa tomar, dando provas de que você não é apenas um ouvinte da palavra, mas também um praticante dessa palavra, é o de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Como eu disse, eu não sei se você já fez uma aliança de fé com Jesus. Eu não sei se você está desviado dos caminhos do Senhor. O que eu sei é que em ambas as situações, você precisa fazer um concerto diante de Deus. E tudo que eu quero pedir a você nessa noite é que você erga a sua mão e faça uma oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e nesse instante eu faço uma aliança de fé contigo e peço ao Senhor que faça morada em minha vida. Eu te reconheço, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Isso é tudo que você precisa fazer. Pode abaixar sua mão, meu irmão. Se há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Você nessa noite teve a oportunidade mais uma vez de ouvir a palavra de Deus. Não seja um simples ouvinte, seja um praticante. Coloque a palavra de Deus em prática. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida. Não perca mais tempo. A hora é agora. Não deixe para amanhã uma decisão tão importante que você pode e deve tomar hoje. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não resista ao Espírito. Receba-o com mansidão. Faça uma aliança de fé com Jesus. Eu vou perguntar apenas mais uma vez. Há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Tudo que nós queremos fazer é orar por você. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fale para ela assim: ouça a palavra de Deus e pratique-a em nome de Jesus. Amém? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar nesse instante, encerrando o nosso culto. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que agora o Senhor possa nos levar em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana debaixo da Tua paz, da Tua proteção e fazendo, ó Pai, com que a Tua boa, agradável e perfeita vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre.
Amém.